Olá, irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Motivo de alegria, mais uma vez, estamos aqui juntos para estudarmos a lição de escola sabatina e eu estou grato a Deus, né? Nós já estamos aí passando dos 600 inscritos, nós estamos com 609 mais ou menos, e Deus tem nos abençoado com essa pequena igreja que temos aqui. A vocês que nos assistem, que compartilham, que curtem nossos vídeos, Deus abençoe você ricamente. Irmãos, o tema da lição de hoje, especificamente, é de enganador a príncipe. A gente não vê, de fato, Jacó vivendo como um príncipe, mas o título lhe foi concedido unicamente quando ele mudou de vida. Sabe aquela coisa que se alguém está em Cristo, nova criatura é? Jacó no passado, irmãos, ele vivia para as coisas mais focados para o material, para a materialização, né? As coisas materiais. E ele almejava muito uma posição, almejava muito ter um lugar de diferença, um lugar que causasse um diferencial em sua vida. E embora ele tivesse sido avisado pelos seus pais, como Deus disse a Rebeca, logo quando eles estavam em seu ventre, falou assim: olha, duas nações há em teu ventre, o menor ele será superior ao maior, em outras palavras. Ele falou assim: o mais velho servirá ao mais novo. Então, já desde cedo, a bênção de Deus era especificamente para que Jacó, em sua função, ele fosse superior à questão de seu irmão Esaú. Embora a primogenitura era direito do filho mais velho, ali especificamente Deus fez o contrário. Então, assim, Deus já tinha dito a ele. Porém, naquela luta que se existia entre eles, quando ele nasce pegando o calcanhar. Aí a expressão Jacó ou Iacó, quer dizer, aquele que segura o calcanhar. E esse termo, irmão, segurar o calcanhar, tem algo a ver como traição. Lembra-se de que quando a serpente do Éden, Deus dá ali digamos que uma sentença para ela, dizendo assim: olha, o filho que vai nascer da mulher esmagará a cabeça da serpente. A serpente, porém, morderá o calcanhar. Então você nota que a serpente causaria dor através de traição, de engano, através de maneiras traiçoeiras. Então quando a gente nota a expressão calcanhar, quer dizer aquele que pega através de covardia ou aquele que pega através de traição. Especificamente melhor a expressão traição. Quando nós vemos essa mesma expressão, quando Deus a Jacó vai dar a bênção aos seus filhos, no capítulo 49, e aqui no verso, eu acho que é o verso 26, irmãos. Deixa eu só confirmar aqui na minha Bíblia. Gênesis 49, nas bênçãos que eles são concedidas, a de Dan, se você parar para pensar, para se atentar, você vai ver que perdão, é o verso 16, no verso 26, diz assim, ó: Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Verso 17, Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Então, assim, nesse termo a gente nota que mais uma vez a expressão calcanhar, ou seja, aquele que engana, aquele que vai de maneira traiçoeira. E essa expressão aqui, irmãos, para a tribo de Dan, também tem a ver com o que ela causou mais na frente. Dan foi uma tribo que, lamentavelmente, vivia através de falar mal ou viver de uma maneira traiçoeira para com as demais. Embora Sansão tivesse sido da tribo de Dan, ele também tentou, de certa forma, enganar algumas questões ali. A sua tribo, não que ela tivesse recebido uma sentença de ser aquela que enganaria, mas quando Jacó profere uma bênção para a tribo de Dan, sabia que, na verdade, essa tribo ela causaria dano às demais tribos. É tanto que ela foi a primeira tribo a causar idolatria. Ela também foi a tribo que saiu das 12 tribos. Você não encontra ela relatada no livro do Apocalipse. Mas, enfim, a expressão enganador, né? Então nós notamos a expressão aquele que pega o calcanhar. E essa expressão também, o próprio Esaú chega a falar sobre ele, né? No capítulo 27 e o verso 36. Quando Jacó ali se aposta na primogenitura ou da bênção de Isaac, e ele vai embora. Aí ele fala assim: não é por isso que seu nome é Jacó, agora eu sei porque ele me enganou duas vezes. Gênesis 37 e o verso 26. Então você entende que o nome Jacó, embora signifique aquele que segura o calcanhar, ela tinha uma significação na vida que ele viveu, que era o enganador. Aquele que costumava enganar, ou aquele que queria as coisas da sua própria forma. E é por essa razão
que quando Deus nomina Jacó como príncipe, e esse nome é dado só no capítulo 32, quando ele luta com Deus, ele fala assim, porque como príncipe, capítulo 32 e o verso 28, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que luta foi essa com os homens? Jacó teve que lutar diversas vezes, irmãos, com seu irmão Esaú. Jacó teve que lutar contra Labão também. E acima de tudo, eu vou acrescentar algo que não está aqui nos comentários que eu pesquisei. Além de Jacó lutar contra esses dois personagens, a gente pode ver isso na história de Jacó, na história do livro de Gênesis, quando faz menção sobre Jacó, tanto com Labão ele lutou contra ele, como também com Esaú ele lutou contra ele. Prevaleceu só depois, quando ele se submeteu ao senhorio de Deus. Ele venceu depois a situação com Esaú, bem depois. Com o seu tio Labão também venceu, quando ele permitiu com que Deus guiasse a sua vida e ele fosse honesto. Ele chegou a dizer, né? Ah, você mudou meu salário 10 vezes e eu fui honesto com você, nunca deixei causar faltar isso, faltar aquilo. Então, ele demonstrou, na verdade, que ele tinha sido uma pessoa transformada, mudada. E quando Deus chega para Jacó e fala assim, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, com Deus foi naquela luta ali em Peniel, né, à noite, durante a noite, no Vale de Jaboque. E com os homens foram anteriormente a essa situação. Porém, ainda ia lutar com Esaú quando ele o encontrasse. Por isso que ele pede, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Jacó, irmãos, no contexto da lição dessa semana, é um exemplo de alguém que fez questão pelas coisas materiais e lutou por elas. E então deixou de priorizar o que é o tema da lição da semana, que é ajuntar tesouros no céu. Então Jacó falhou nesse aspecto e tudo que ele causou decorrente a isso trouxe-lhe sofrimento. Porém, também Jacó é um exemplo de conversão. Quando ele então se converte diante de Deus, ele muda o seu conceito. E aqui, para finalizar o assunto da lição, ele pede para que quando ele fosse morrer, ele fosse enterrado com seus pais. E aí ele fala, né? Ele teve o desprazer, irmãos, de não mais ver a sua mãe. Sua mãe pediu para que ele ficasse longe de seu irmão Esaú e queria vê-lo depois. Só que passaram-se 20 anos e a sua mãe Rebeca morre antes de que ele venha a se encontrar novamente com o seu pai. Com o seu pai ele se encontra, mas com sua mãe nunca mais. Agora, o que me chama a atenção aqui é a questão seguinte. Jacó pede para ser enterrado lá no campo de Macpela, onde Abraão tinha comprado um campo e lá ficaram todos. Lembrando, irmãos, o campo de Macpela ficava em Canaã. Jacó não usufruiu dos bens de Canaã, mas ele tinha esperança de que naquela Canaã era o lugar onde ele deveria ficar para todo sempre. Nós não temos uma Canaã terrestre aqui, mas nós almejamos, assim como Abraão, uma pátria celestial, um lugar onde o artífice e o construtor é o próprio Deus. E é nesse aspecto que nós encontramos uma evidência de quem Jacó era para o que ele se tornou. Olhe para você, olhe para mim. Quem eu era, quem eu sou hoje. Hoje eu sou um cidadão do reino celeste, assim como você também é. Avalie, irmãos, a sua vida, o seu conceito, o seu comportamento e pese diante de Deus. Senhor, eu sou um cidadão que busco uma pátria, a saber, a pátria celestial. Jacó teve a bênção de ser por Deus galardoado com a presença dele no Vale de Jaboque e naquele momento a bênção que ele mais queria, ele alcançou. Primeiro, a bênção do perdão. Ele queria ter a certeza de que Deus tivera perdoado e Deus o fez. Em seguida, ele quis a bênção da proteção. E essa bênção foi aquilo que lhe deu a convicção de quando ele fosse encontrar com seu irmão, ele pudesse sair de lá em paz. Embora conhecemos a história, ele ficou um pouco temeroso, mas ainda assim ele tinha consciência de que Deus iria lhe guardar. Isso, irmãos, deve me fazer pensar direitinho. Que eu saiba que Deus vai me guardar em meio a toda e qualquer situação e que nele eu estarei 100% seguro. Posso passar por provações, posso passar por medo, posso passar por aflições e situações desgostosas, mas eu não devo me esquecer de quem está comigo, como diz o hino. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está nas mãos de Jesus. Seu leme, né? Seu itinerário, quer dizer, Deus vai nos guiar. Isso eu não posso nunca me esquecer. Que assim sendo, nós possamos viver em paz com o nosso Deus. E essa paz nos garanta a convicção de que lá do outro lado
Cristo estará nos aguardando e em sua volta estaremos para sempre com Ele. Deus abençoe você e vamos fazer agora a nossa oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela certeza das tuas bênçãos em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos auxilia a sermos pessoas diferentes, melhores, e queremos buscar, Senhor, essa verdadeira transformação. Se nós tivermos enganado alguém, se nós tivermos sido fraudulentos com alguém, que pela tua misericórdia e bondade, Pai, nos transforma e não permita com que nós venhamos a esmorecer em nossa caminhada. Mas assim como Jacó, que possamos lutar contigo através de orações ferventes, através de uma súplica sincera, e assim possamos buscar a bênção celestial do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Abençoa os teus filhos que irão assistir este vídeo, fala aos seus corações e habilita-os, ó Pai, cada dia a serem também chamados de príncipes do Senhor. Dá-nos a tua paz e o teu perdão, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, Deus mantenha o foco seu na Canaã Celestial e que muito em breve, se nós não nos conhecermos aqui, possamos nos conhecer quando Ele voltar. E aí faremos a maior festa com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe você.